Na sexta-feira, um banco gigante dos Estados Unidos colapsou e agora está todo mundo em choque. Será que o Nubank vai quebrar? O Banco Inter, os bancos digitais no geral vai quebrar? Calma que eu vou te mostrar o que você precisa entender para você não tomar nenhum tipo de atitude meio maluca, porque você está com pânico, está desesperado. Vem comigo para a gente entender essa história e tudo que você precisa saber para não fazer bobagem. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que aconteceu, né? Esse banco, que é o Banco do Vale do Silício, era um banco gigantesco, a segunda maior quebra nos Estados Unidos. Isso desde 2008, tá? Pra você ter noção. E esse banco quebrou muito rapidamente, ele gerou um pânico mundial, porque se um banco grande quebra, a gente pode ter um contágio na economia. Vários bancos quebrando e isso passando da economia dos Estados Unidos para outras economias, principalmente as menores. A do Brasil, por exemplo. Para você entender o peso, quando saiu essa informação, os outros bancos, os bancos gigantes dos Estados Unidos, também começaram a cair na bolsa. Eles não perderam dinheiro no geral, mas as ações começaram a despencar pelo medo do contágio. Vamos entender primeiro o que aconteceu, né? Por que esse banco quebrou do nada? Um banco que tinha mais de 40 anos de mercado. Esse banco, que é conhecido como o Banco das Startups, ele tinha bastante dinheiro em uns ativos de renda fixa, para facilitar aqui, numa taxa de juros baixa, tá? Porque na época que ele começou a comprar esses ativos de renda fixa, lá em 2020, 2021, pandemia e tudo mais, a taxa de juros nos Estados Unidos era de coisa de 0%. Então a taxa que ele comprou era uma taxa baixa também. O que aconteceu? A inflação disparou, porque a economia no mundo inteiro ficou uma porcaria, e a taxa de juros começou a subir muito forte nos Estados Unidos. E aí, esses ativos do banco que ele tinha comprado a uma taxa baixa começaram a se desvalorizar. E como esse banco estava precisando de dinheiro, o que eles fizeram? Eles venderam esses ativos no prejuízo. Sim, você tem como ter prejuízo em renda fixa. Mas, enfim, venderam num prejuízo de quase 2 bilhões de dólares. E aí, eles começaram a buscar dinheiro no mercado, dizer que precisava captar para colocar esse rumo para trás, né? E essa informação de que eles tiveram prejuízo e que eles estavam buscando dinheiro no mercado gerou pânico nos investidores e todo mundo começou a sacar o dinheiro. E eu acho que você já sabe disso, se você não sabe, presta atenção. Nenhum banco consegue devolver o dinheiro de todo mundo que está lá. A gente pode ir no Itaú, no Bradesco, no Nubank. Se todo mundo tentar sacar no mesmo momento, o banco vai quebrar, não tem o que fazer, tá? E foi basicamente o que aconteceu aqui. Gerou um certo pânico, todo mundo começou a tentar resgatar, não tinha dinheiro suficiente para pagar todo mundo. O que aconteceu? O banco colapsou, tá? E aí gerou desespero porque diversas startups, inclusive brasileiras, tinham uma fortuna lá. Então, só de startups brasileiras, segundo um site aqui, tinha mais de 50 milhões de reais lá, fora as startups dos Estados Unidos. Então, com todo mundo tentando sacar o dinheiro e o banco fechando, bateu o desespero. Pô, e agora, né? Quem que está envolvido nesse negócio? Porque é o seguinte, eu, Felipe, se eu não tenho dinheiro nesse banco, eu não fico tão preocupado. Mas e se o banco que eu tenho dinheiro deixava todo o dinheiro lá? Claro que isso é difícil de acontecer, mas e se? Então começa a gerar aquela preocupação, putz, será que o Nubank tinha dinheiro lá? Será que o Banco Inter tinha dinheiro, já que é o banco das startups? Mas vamos avaliar isso aqui com calma, tá? Você pode ter uma preocupação, mas você não pode agir com pânico desesperado. Um exemplo de de pânico absurdo foi no mercado de criptomoedas, porque a emissora da segunda maior stablecoin, que é uma criptomoeda que tem paridade com o dólar, tinha mais de 3 bilhões de dólares nesse banco. O que aconteceu com essa moeda que deveria ficar igual ao dólar? Começou a cair, porque as pessoas falaram, pô, o dinheiro está travado lá, essa moeda que não vai conseguir manter a paridade com o dólar. Então gerou um colapso. Só que aí a empresa vai explicar que tem dinheiro em outros bancos e que tem capital suficiente para conseguir contornar essa situação até conseguir o dinheiro de volta, se conseguir. E aí, o que aconteceu? Como o banco colapsou e começou a gerar um pânico no mundo inteiro, os reguladores dos Estados Unidos pegaram o banco e falaram, pô, fecha, vamos entender o que está acontecendo. E isso começou a gerar uma esperança de, será que o governo vai intervir, vai salvar e tudo mais? Só que hoje, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos descartou a ideia que o governo vai resgatar o banco. Mas, o que ela disse aqui? Ela disse que o objetivo sempre é a supervisão e regulamentação, mas que eles estão preocupados com o dinheiro das pessoas lá e que eles estão trabalhando para resolver a situação em tempo hábil. Então, assim, não vamos salvar, mas vamos tentar ajudar da forma que a gente pode. O Nubank, vendo que estava gerando um pânico no Brasil, meu Deus, e agora o que eu faço? Já tratou de informar que, ó, galera, eu não tenho nenhuma exposição. O que isso quer dizer? Não tenho dinheiro lá. Se o banco quebrar lá, não tem problema nenhum. Qual que seria o problema para atingir o Nubank? Então, se vários bancos começassem a quebrar, e aí vamos supor que o Nubank tenha dinheiro nesses outros bancos, tenha operações de empréstimo, por aí vai, e aí teria dificuldade também. Mas, inicialmente, galera,
é um caso isolado, que é desse banco das startups. Então, assim, você já trabalha com um mercado muito mais arriscado, que é o caso desse banco. Então, o ideal quando você tem um banco é que você tenha vários tipos de clientes. Você tem startups, você tem empresas sólidas, você tem empresas gigantes e por aí vai. Nesse caso aqui, pode até acontecer que eles tenham empresas grandes lá, mas a maioria dos clientes era de startup, já que era meio que o nicho desse banco. E aí a situação, com a taxa de juros principalmente subindo nos Estados Unidos e a baixa captação de recursos por lá, isso quer dizer o quê? O dinheiro lá está caro, então assim, as startups não estão conseguindo captar muito dinheiro. Esse banco acabou sofrendo. Então, o que você precisa entender aqui? Primeiramente, o governo dos Estados Unidos está avaliando a situação, tanto é que os próprios reguladores já assumiram o banco para ver o que vão fazer. Aparentemente, o governo não vai pôr dinheiro lá, mas também vai tentar evitar que ocorra o efeito contágio. Então, assim, não posso pôr a mão, mas tem que pôr a mão. Porque ano que vem, 2024, é a eleição de presidente nos Estados Unidos. Você acha que tem algum presidente que consegue se reeleger com uma crise bancária onde as pessoas não conseguem sacar o dinheiro? Não. Então, de um jeito ou de outro, o governo vai tentar resolver essa situação da maneira mais tranquila. E, meus amigos, por último, mas bem importante, porque você não precisa ficar preocupado se o Nubank vai quebrar, se o Banco Inter vai quebrar. Primeira coisa, existe uma coisa aqui no Brasil chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que se seu banco quebrar, o banco que você tem dinheiro, o FGC ele te garante até 250 mil reais, tá? Então, se você tiver mais que isso, então, sei lá, eu tenho R$ 1 milhão no Bradesco, o Bradesco quebra, eu vou conseguir pegar só um pedaço desse dinheiro, não consigo pegar tudo. Mas ainda assim é muito difícil que isso aconteça. Estou dizendo que nenhum banco vai quebrar? Não. Estou dizendo que no atual cenário, você tem o Fundo Garantidor de Crédito e as regulamentações para bancos aqui no Brasil são as mais rígidas do mundo, tá? E olha que o Brasil tem dificuldade em várias coisas, mas a regulamentação de bancos no Brasil é uma das mais elogiadas. Então é mais difícil isso acontecer e dificilmente acontece de um dia para o outro, tá? Claro que eu estou falando que dificilmente aconteceu com esse aqui porque ele era um banco bem mais nichado. Então foram 2 dias de informações saindo e bum, o banco já colapsou. É muito difícil acontecer aqui no Brasil, principalmente porque os bancos aqui do Brasil não são tão nichados assim. Então, eu tenho dinheiro no Nubank, eu, Felipe, não pretendo tirar o dinheiro correndo de lá. E uma outra coisa que pode acontecer com esse banco do Vale do Silício é que ele seja negociado. Inclusive, esse aqui parece que tá em todas, mas enfim, inclusive o Elon Musk disse que ele está aberto à ideia de comprar o banco. Por que ele compraria um banco que está colapsando? Porque ainda assim é um banco que tem muitos clientes, muitos clientes. E lembra que o Elon Musk agora é dono do Twitter, ele pode integrar o Twitter com o banco, ou o Twitter virar uma instituição financeira. Esse cara que não dá para duvidar de nada. Então, assim, o que vai acontecer com o Banco do Vale do Silício que quebrou e deixou todo mundo esperando? Ninguém sabe se o governo vai ajudar, se o Elon Musk vai comprar ou se alguém vai comprar, mas ainda é um caso isolado. Então, fica tranquilo, principalmente se você tem seu dinheiro nos bancos maiores, mais sólidos, dificilmente isso vai chegar aqui de uma hora para outra. Vamos continuar acompanhando. Se você não me segue, deixa um like aqui, se inscreve no canal que eu vou continuar acompanhando, porque o meu dinheiro tá em jogo também, mas sem desespero. Desesperado nesse mercado, perde dinheiro. Tá, então começa a correr, aí paga a taxa para resgatar mais rápido, aí coloca num banco, coloca... Não precisa fazer isso. Mantenha-se informado, vamos acompanhar o que está acontecendo. Se começar o contágio, começa nos bancos menores, aí os maiores começam a sofrer. Então, dificilmente vai chegar no Nubank. O Nubank, se eu não estou enganado, teve um belo resultado. Nubank, resultado 2022. A Nubank lucra 185 milhões em 2022. Então, assim, o Nubank, a galera acha que está quebrado, que não está. Tá? O Nubank está evoluindo bem nos últimos períodos e a ideia é que continue evoluindo também. Então, tenham calma, não precisa se desesperar. Agora você já entendeu tudo o que está acontecendo. Seja esperto, pegue informações antes de tomar atitudes desesperadas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Lembra de se inscrever caso você não se inscreveu ainda para você se manter realmente informado. Um forte abraço. Valeu!